Por muito tempo eu comia não porque eu sentia fome biológica, mas era uma fome psicológica. Olá, meu nome é Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. No vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre a minha relação com a comida, antes da bariátrica e o que aconteceu depois da bariátrica. Bom, a gente já pode imaginar que se eu estava no estado de obesidade, se eu cheguei nesse nível de obesidade, a minha relação com a comida não era das mais saudáveis e não eram hábitos, dos melhores e mais recomendados possíveis. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu sempre falo no conteúdo que eu exponho aqui na internet, a obesidade ela é uma doença multidisciplinar. Então ela tem uma série de causas, não é simplesmente porque você comeu demais e pronto, acabou. Existe toda uma investigação e uma necessidade de resolver vários problemas que são ligados à obesidade, que causam obesidade. Especialmente os problemas emocionais. Porque quando a gente come em excesso, a gente está tentando tapar alguma coisa. E não necessariamente tapar o buraco do estômago, não é? E assim, olhando para trás, eu percebo que eu tentava suprir algumas necessidades que eu não tinha na vida, em outras áreas da vida. Então tudo que eu fazia, a comida acabou sendo para mim um suporte. Então eu me apoiava na comida. Se eu estava triste, eu comia. Se eu estava feliz, eu comemorava comendo. Se eu estava com raiva, eu comia. Então eu acabava comendo e não pela comida em si, não observava nem o que eu estava comendo. Era simplesmente porque como eu não tinha outro recurso, eu não conseguia pensar em outra forma de lidar com aqueles problemas ou com aquela situação, para mim simplesmente era a comida. Então tudo eu voltava para ela. Se eu estava feliz, se eu estava triste, a comida era minha companheira o tempo inteiro. Então não necessariamente era porque eu comia em excesso, porque eu comia demais e era gulosa, não. Era muito mais uma questão de que a comida para mim preenchia um buraco emocional que existia na minha vida. Então eu era uma dependente emocionalmente da comida, eu era uma pessoa que precisava de comer não pelo biológico, e simplesmente para tapar um problema psicológico. E isso acontece com muitas pessoas. Então essas causas, esses problemas, eles precisam muito ser analisados, serem investigados e serem tratados, para que a gente não tenha, para que quando faça a cirurgia bariátrica, quando a pessoa precisa emagrecer, essas causas não voltem, porque não adianta operar o estômago se os problemas que causaram a obesidade não forem tratados. Quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, eu decidi que eu ia mudar definitivamente a minha vida, que eu precisava mudar os meus hábitos, que eu precisava mudar a minha relação com a comida, que eu precisava encontrar outras formas de viver. Então, no processo para fazer a cirurgia bariátrica, eu comecei um tratamento psicológico e até hoje eu faço tratamento psicológico, até hoje eu faço acompanhamento, porque é muito importante. A gente tem muitas questões na vida, acho que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um lugar muito melhor. Mas, voltando ao nosso foco aqui, que é os hábitos alimentares. Bom, o primeiro passo que eu tomei foi começar o tratamento psicológico durante o processo da cirurgia, até porque era necessário um laudo da psicóloga, então eu já estava fazendo o tratamento. Faço acompanhamento até hoje. É muito importante a gente tratar a origem do problema. A origem, o que está causando, o que está fazendo a gente comer tanto, o que está fazendo a gente descontrolar, o que está fazendo a gente não conseguir seguir esses hábitos legais, não é mesmo? E com essa consciência eu fui fazer a cirurgia bariátrica, de que eu ia mudar a minha vida, de que eu ia seguir. E durante todo o meu processo, durante todo aquele acompanhamento pré e pós-cirúrgico, aquele acompanhamento bem mais próximo com os médicos, eu segui a dieta à risca. Eu não fiz despedida, eu não fiz, não fiz. Eu simplesmente, a nutricionista falou, a partir de hoje você vai fazer uma dieta líquida para fazer a sua cirurgia. Se não me engano, foram 12 dias antes. E me passou a dieta antes e me passou a dieta depois. E era aquilo ali. Eu seguia a risca, passava fome. E aí, o que me ajudou muito nesse período? A primeira coisa é que, assim, eu temo pela minha vida. Então, eu estava pensando, eu vou me submeter a uma cirurgia. Toda cirurgia envolve riscos, a gente não precisa se expor
a todo e qualquer risco, não é mesmo? Então eu não queria de forma alguma, nem que fosse um pouquinho, atrapalhar a minha cirurgia. Então se a médica falou que era aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz e ponto, acabou, não tinha conversa. E o que me ajudou muito foi essa consciência de que eu tava fazendo uma coisa para mudar a minha vida, eu escolhi mudar a minha vida, então assim, naquele momento, eu não queria comer chocolate, eu não queria comer outra coisa a não ser aquilo que eu precisava comer. Isso é muito importante. Quando a gente está com isso na nossa cabeça, a nossa visão, a nossa necessidade muda. Então, se a gente decidiu fazer essa cirurgia para mudar de vida, é para mudar de vida. Não é para manter os hábitos anteriores, não é para ficar pensando quando que eu vou voltar a comer X coisa, quando que eu vou comer X coisa. Não é isso. Faz o que precisa fazer e depois a gente pensa no depois. Sabe quando a mãe, com os seus 6 meses lá, o recém-nascido, começa a introdução alimentar e aí começa a ter as texturas, começam os tipos de alimento e a introdução alimentar começa? Então, eu encarei o meu pós-cirúrgico como uma reintrodução alimentar. Eu encarei como vamos começar do zero, vamos aprender a comer, vou aprender a saborear os alimentos, vou aprender, e isso foi muito importante. A fase da dieta líquida para mim não foi difícil, foi bem tranquila, porque eu não sentia fome, né? Eu bebia os copinhos à medida que tinha que beber. Eu não estava ansiosa para passar para as fases seguintes, para voltar a comer. Não, eu estava ansiosa para perder peso. Eu estava querendo perder peso, eu estava querendo ver minha vida mudar. Então, para mim foi muito importante essa fase. Eu não tive pressa para voltar a comer. Aliás, eu tinha muito medo de voltar a comer. E quando eu passei, a dieta líquida e a dieta pastosa para mim foi bem tranquilo, eu comia certinho, não abusava. E daí eu lembro que a minha primeira refeição, a nutricionista falou, olha, a partir de amanhã você vai começar uma dieta branda, né? Então você vai comer alguns alimentos sólidos e tal. E eu lembro que foi uma meia fatia de pão de forma com uma fatiazinha de queijo branco. Eu lembro que eu fiquei uns 15 minutos olhando para aquele negócio e eu falava, meu Deus, como é que eu vou comer isso? Que medo de comer isso, se eu passar mal, o que vai acontecer? E eu fiquei morrendo de medo. Mas fui, mastiguei como eu nunca tinha mastigado um alimento na minha vida e consegui comer. Foi uma alegria, foi uma felicidade e aos poucos eu voltei a me alimentar e assim, sempre pensando em me alimentar, sempre pensando na ideia de me nutrir, de nutrir o meu corpo, pensando na necessidade biológica que meu corpo tinha e não pensando em satisfazer vontades. Foi aí que eu comecei a buscar formas de lidar com aquela minha ansiedade, de lidar com o fato de eu estar triste, porque antes eu comia. E agora, o que eu precisava fazer? Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi, toda vez que eu tava nervosa, toda vez que eu tava querendo, que eu sabia que era uma fome emocional, eu colocava um tênis e ia andar. Eu descia e ia andar, até esquecer aquilo. Ou então me ocupar de alguma coisa. Então essa foi uma alternativa que eu tive. E aí nessa reintrodução alimentar, quando eu já tava comendo de tudo, eu comecei a beber álcool, voltei a beber álcool, comecei a comer de tudo, eu passei a procurar informação sobre alimentação, informação sobre nutrição, comecei a seguir pessoas na internet que falam sobre isso, comecei a me interessar sobre o assunto, comecei a pesquisar quais alimentos nutriam mais, quais nutriam menos, comecei a ler sobre isso, comecei a tentar procurar uma forma de me alimentar melhor. Então, nesse período, o que aconteceu? Eu passei a encontrar aquele famoso termo comida de verdade, né? E aí eu procurei tirar todos os ultraprocessados da minha alimentação, os alimentos refinados. Então, assim, a maior parte do tempo eu não como farinha de trigo, eu não como nada de açúcar. Aqui em casa não tem margarina, não tem nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo, nem demerara, nem mascavo, não tem tipo de açúcar, eu uso outros adoçantes. Eu não uso mais óleo vegetal na minha alimentação. Eu passei a entender o que me fazia bem, o que me fazia mal, passei a descobrir
o que era sentir fome de verdade. Eu consigo hoje reconhecer a fome de verdade e eu consigo reconhecer a vontade de comer. Então a minha relação com a comida se tornou muito isso, me alimentar realmente para nutrir o meu corpo. É óbvio que eu não posso dizer que eu estou livre de episódios compulsivos, da vontade de jacar. Não acontece. Mas a maior parte do tempo eu estou comendo para me nutrir. E eu busco os alimentos que servem para me nutrir. Então, a comida de verdade nunca tem erro para ninguém. Não tem falta de recomendação para ninguém. Então, comer ovos, comer carne, comer vegetais, comer legumes, coisas que você não tem que desembalar, coisas que não são feitas, produzidas pela indústria. Isso sim é comida de verdade. E quando a gente passa a ter essa consciência de que a gente tem que escolher, na maior parte do tempo, comer certo, comer limpo, não tem erro. A gente não volta pro patamar anterior. Eu errei durante o período, durante um caminho, porque eu voltei a beber desordenadamente, tava comendo, achando que tava tudo certo, e aí eu tive um reganho de peso. E esse reganho me fez parar e pensar, não, peraí, preciso frear, preciso voltar. E aí, voltei para o meu acompanhamento com os meus médicos, voltei a fazer tudo certinho, voltei a tomar as minhas vitaminas certinha. Então hoje a relação que eu tenho com a comida é uma relação muito boa, porque a comida para mim hoje, ela não é só um prazer. A comida, ela vem para me nutrir. Então tudo que eu coloco para dentro, eu penso muito bem antes de colocar para dentro o que eu tô fazendo. Então faça você também essa mesma coisa. Se eu puder te dar uma dica, pense que tudo que você come é para nutrir o seu corpo. Pense que é um cuidado e um carinho com o seu corpo. Então, comer coisas erradas que todo mundo sabe que não é o melhor, comer muitos açúcares, comer muitos doces, comer muitas frituras, comer essas coisas, não faz bem. A gente sabe que não. Então, por que não comer isso só nas exceções? Só de vez em quando, né? Comer bem e comer gostoso, é isso que a gente tem que aprender. Eu aprendi a fazer os legumes de forma deliciosa, aprendi a gostar mais dos alimentos. Meu paladar foi alterado justamente por isso. E é isso, a gente adapta, porque às vezes a gente cresce com o paladar infantil, né? Com coisas muito doces e tudo mais. Hoje já é diferente, hoje eu já consigo comer muitas coisas sem adoçar, sem precisar desse excesso de doce. Coisas que eu não como mais, por exemplo, sorvete, eu era apaixonada em sorvete. Hoje eu já não consigo comer mais, porque pra mim o meu paladar mudou, não é uma coisa que me agrada tanto. Então, se eu puder te dar uma dica passe a seguir pessoas que falam sobre isso, sobre alimentação saudável, passe a frequentar mais os seus médicos, passe a se alimentar de comida de verdade, que não tem erro. Passe a buscar mais informação sobre isso. Os males que essas comidas refinadas fazem. Procure conhecimento, busque essas informações para que você também consiga conscientizar a sua mente e o seu corpo de que você precisa comer para se nutrir. Comer é uma necessidade fisiológica, uma necessidade biológica, assim como a gente precisa evacuar, assim como a gente precisa fazer xixi, assim como o exercício físico é uma necessidade biológica. Então a gente tem que encarar a comida não só como um prazer, entender que a gente pode ir numa pizzaria e não comer simplesmente para estar ali confraternizando com as pessoas. E normalizar isso, de que eu não preciso ir para um lugar para me entupir de comida. Eu posso ir para um lugar para confraternizar com as pessoas. Eu não preciso necessariamente ir para um lugar que eu tenho que comer, não. É normalizar isso e fazer as melhores escolhas. Aprenda sempre a fazer as melhores escolhas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os outros vídeos. Me segue lá no canal do Instagram, tem muita coisa legal, muita informação bacana. Eu divido muita coisa do meu dia a dia, divido as minhas alimentações. Então fica à vontade, será muito bem-vindo. Deixa aqui o seu comentário, vamos conversar, qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a próxima.